Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações aí da gravação privada, que é a análise do seu caso, da sua história, dos meus livros, Dor de Amor de um Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Certo? Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, você será sempre muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre a questão da dependência emocional. Muita gente nem sabe que é dependente emocionalmente de alguém. E aí a gente pode falar também sobre como que você pode lidar um pouco com isso. Claro que é um assunto que, meu Deus do céu, né, extremamente complexo, então a gente não conseguiria abordar todas as coisas e além de ser complexo, justamente, aliás, por ser complexo, a gente precisa entender a situação e as características de cada pessoa envolvida com a dependência emocional. De onde vem? Então não é uma coisa tão simples, mas vamos aqui falar principalmente das características de dependência emocional, para que você possa chegar à conclusão se você tem ou não dependência emocional. Primeira característica é a insegurança. O dependente emocional, ele abandona a si mesmo para viver para os outros. E não, olha, ele vive para os outros e vive dos outros. Ele vive para querer agradar os outros e vive dos outros, no sentido de ele precisa da opinião dos outros, da aprovação. Ele não consegue perceber seu próprio valor. Para o dependente emocional, para o codependente, as outras pessoas têm muito mais valor que ele. Os outros são muito mais importantes que esta pessoa. Além disso, ele não consegue pensar por si só. Eu não consigo chegar numa decisão, numa conclusão por mim mesmo. Eu sempre preciso da opinião do outro. O outro parece que vem dar, então, o aval, para que eu, de fato, possa tomar aquela decisão, para que eu possa decidir por aquilo. Eu preciso do outro. Outra característica, controle. Parece contraditório, né? Como que uma pessoa que tem insegurança, que é dependente emocional, por que ela tem controle? Tem controle do quê? Ela não tem controle. Calma, você não sabe que tipo de controle é. Ela quer controlar os outros. Mas ela não é dependente dos outros? Sim, e por isso que ela precisa controlá-los. Ela precisa manipulá-los para continuar tendo essas pessoas ali, do seu lado. Então, eu preciso manipular, controlar o meu namorado, a minha namorada, para que eu possa mantê-lo aqui, porque eu preciso dele. Eu dependo dele. Então eu tenho que fazer de tudo para que ele fique ao meu lado. E isso acontece numa relação amorosa, acontece numa relação familiar, tá? Você vai encontrar, às vezes, uma mulher que era dependente emocional do marido e depois ela se tornou dependente emocional da família. Então ela manipula os filhos, ela manipula o marido, os filhos, todo mundo. Ela tem um poder de manipulação enorme. Tudo para que todo mundo fique ali ao lado dela, porque ela depende de todos eles, ela precisa deles, e aí então ela precisa manipulá-los para que eles estejam alimentando-a. Uma outra característica é a dúvida. O mundo é um lugar muito perigoso na cabeça dessas pessoas. Elas não conseguem enfrentar a vida, o mundo, sozinhas. Esse tipo de indivíduo, ele sempre duvida que ele vai conseguir enfrentar a vida, as situações, sem depender de ninguém. Isso reduz a sua capacidade de decisão, de modo que ele sempre vai buscar alguém para se apoiar. Bom, estas são algumas pequenas características, certo? Agora vamos falar um pouquinho das consequências disso na vida de uma pessoa. Veja bem, conforme a pessoa vai abandonando as suas necessidades, os seus objetivos, para viver para os outros, ela vive dos outros e ela vive para os outros. Então ela entra num processo de autodestruição. E ela entrou num processo de autodestruição porque ela abandonou a si mesma.
para viver para os outros. Certo? Abandonei a mim mesmo e aí eu entro no processo de autodestruição. Esse processo, ele é lento. É como um ácido que vai corroendo aos poucos uma estrutura de ferro, por exemplo. Consequentemente, isso resulta em perdas. Perda do tempo que deveria ter investido em si mesmo. Perdeu tanto tempo lá vivendo para os outros, querendo agradar todo mundo e fazendo tudo aquilo, naquela relação a todo custo. Parece que você queria carregar a relação a todo custo porque você se sentia dependente daquela pessoa. Então você relevava, você se anulava, você se deixava. E isso passaram-se quantos anos? 10? Até que definitivamente a pessoa, ela que deu um puta de um pé na sua bunda porque você não ia sair de lá nunca. Ela que deu um puta de um pé na sua bunda porque já achou outra pessoa, sabe? Então, olha quanto tempo, quanto tempo você perdeu. Não adianta, esse processo de dependência, ele acarreta em perdas. Perda de relações que poderiam ter sido saudáveis. Então, quer dizer, se eu não tivesse desenvolvido essa dependência, acreditado que sem aquela pessoa eu não vou viver, por pior que ela estivesse me tratando, por mais desconsideração que ela estivesse me mostrando, se eu tivesse tido uma postura diferente, se eu tivesse me posicionado, o que acontece? A minha postura, o meu posicionamento se torna uma peneira. É aí que a gente começa naturalmente a peneirar as pessoas. Como que essa peneira é instalada em nós? Pelo nosso comportamento. Eu não aceito qualquer coisa. Eu me percebo, eu percebo o meu valor e eu percebo o que eu mereço. E eu percebo também o que eu não mereço, o que eu não quero para a minha vida. Naturalmente isso se torna uma peneira. Quando a pessoa começa a me tratar de um jeito que eu sei que eu não mereço ser tratado daquele jeito, eu já boto ela para correr. Isso abre margem que caia uma outra pessoa na minha vida. E essa outra pessoa, quando eu passo a peneira, ela fica. Por que ela fica? Porque ela me trata bem, porque ela tem um comportamento super bacana, porque ela me respeita. Então, a peneira da minha vida está balançando, mas a pessoa está permanecendo. Certo? Por quê? Porque ela é boa. Porque ela corresponde ao que eu quero. Então, esse processo de dependência faz com que a gente não tenha essa postura. Não tendo essa postura, a gente perde o tempo de ter desenvolvido uma relação super saudável. E aí, gente, todas essas perdas podem desencadear danos à saúde, tanto físico, que são as questões psicossomáticas, ou seja, todo esse problema psicológico me desencadeou algum problema físico, quanto no próprio quadro psicológico mesmo, Ou seja, depressão, a ansiedade acentuada, entre tantos outros. E aí, finalizo o vídeo dizendo o seguinte, gente, nós não podemos viver para os outros. Eu não posso deixar de viver a minha vida, os meus sonhos, para viver a vida de outra pessoa, para viver em função de uma outra pessoa. Então, se você percebe algum sintoma do que eu falei aqui, procure ajuda. Lembre-se também que você não é culpado pelo erro dos outros, Porque a pessoa que tem essa característica, ela vive tanto a vida dos outros que ela quer também carregar o problema dos outros e ela se sente responsável pelo problema dos outros. Também é preciso lembrar que você não precisa da outra pessoa para você viver. Presta atenção. Você não precisa da outra pessoa para poder viver. Gente, a natureza é sábia. Eu sempre dou esse exemplo quando eu falo de dependência emocional. A natureza é sábia. Se a gente precisasse de uma outra pessoa para sobreviver, a gente teria nascido grudado a ela. Não adianta. Se nós nascemos separados, inclusive gêmeos, eles nascem separados, não nascem? A não ser que houve algum problema, daqueles gêmeos que acontece, de ficar grudado, certo? Mas aí foi um problema. Nós nascemos separados.
Ou seja, é porque a gente consegue viver maravilhosamente bem sem a outra pessoa. Ai, André, isso é egoísmo. Não, tem nada a ver com egoísmo. É óbvio, nós desenvolvemos relações sociais, somos seres sociais e é importante que a gente desenvolva essas relações, mas caso essa relação de amizade, familiar, amorosa, caso ela deixe de existir, a nossa vida continua. Você é capaz de decidir as suas escolhas, de fazer os seus caminhos, o seu caminho. Por mais que isso possa te amedrontar, lute por você. Vai valer a pena. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, um beijo e até!